Bom dia, irmãos. Que bom podermos estar na casa do Senhor e sermos tão abençoados quando nós somos com esta comunhão. E Deus tem colocado em nosso coração, e certamente a cada dia nos convencido, que Ele tem um plano maravilhoso através de nós, através da nossa igreja. Nós devemos buscar esse desejo de Deus, ou seja, devemos crer que Ele pode se tornar uma realidade, uma verdade. Eu creio que a bênção é sempre um resultado de um propósito que nós temos e de esforço que nos dedicamos a este propósito. E porque ser uma igreja abençoada e abençoadora é o nosso propósito, entendemos que ele será consequência da nossa busca, oração, do direcionamento à palavra de Deus, da nossa consagração, sermos cheios do Espírito Santo de Deus e, por fim, a frutificação. É um caminho. Então, quando temos falado sobre oração durante esse mês de janeiro, é entendendo sim que a oração é um ambiente onde nós construímos a realização dos nossos desejos. Todos os homens no passado que foram homens vitoriosos, eles coincidentemente também foram homens de oração, mulheres de oração. Não existe nada difícil que Deus não possa fazer. Porém, Deus não manifestará o seu prazer e contemplar com bênçãos o preguiçoso, o acomodado. Ele certamente abençoará aqueles que o buscam. E não só o buscam em espírito e em verdade. E nessa manhã eu gostaria de entrar num assunto que é muito importante e que é um dos propósitos e motivos também da nossa oração. Eu creio que nós muitas vezes nos acostumamos muito a esse ambiente de oração. Quando eu lembro de oração, logo eu já tenho uma lista diante de Deus de coisas materiais, terrenas, humanas que eu estou querendo que elas venham a acontecer na minha vida. Mas também a oração é um ambiente para buscarmos as coisas espirituais. E deve ser um dos nossos principais motivos de oração, a busca do poder de Deus, da santidade de Deus. Esse deve ser o nosso primeiro e principal motivo. E se nós tivermos a mente, o poder, a graça de Cristo na nossa vida, certamente as outras coisas que acompanham a oração se tornarão possíveis. Então, por isso, nessa manhã, eu gostaria de pensar sobre aquilo que nos diz Efésios capítulo 5, e vamos ler dos versos de número 10 a 21, e gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, e eu tenho certeza que haverá coisas importantes que você não deve esquecer, então, para tanto, convido também você a abrir a sua caderneta de anotações, ou seu smartphone, as suas anotações e anotasse algumas coisas. E o tema para esta manhã é enchei-vos do Espírito, o Espírito Santo, a maior dádiva da fé. Se você encontrou o texto, fica de pé só e vamos, de uma forma reverente, ler este texto introdutório para esta mensagem. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vamos orar, Pai amado, pedimos a Tua graça e o Teu poder, nesse momento que vamos nos colocar diante da Sua palavra. Que ela seja esclarecedora, libertadora, pacificadora, mas acima de tudo, salvífica, libertando o homem do seu pecado, da sua injustiça e convertendo-o à sua verdade. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A doutrina pentecostal, e eu posso falar um pouco sobre isso, porque eu vivi 10 anos, não é? E conheci um pouco dessa doutrina. Eu não estou aqui a maldizer esses irmãos, mas estou aqui para expor um assunto que precisa que eu introduza dessa forma. A doutrina pentecostal ensina que precisamos orar, jejuar, nos consagrarmos para termos a experiência do batismo com o Espírito Santo e recebermos os dons espirituais concedidos por Ele para servirmos o Senhor no ministério que Ele nos dará. O entendimento nessa doutrina, ele vai nos dizer que nós temos duas experiências com Deus. A primeira dela é a experiência da salvação. Mas ela não é plena, nem completa. Nós precisamos da segunda experiência, que eles chamam o batismo com o Espírito Santo. E essa segunda experiência, dita por eles, é que vai testemunhar e nos qualificar para a salvação. Vamos ver o que a Bíblia diz. Lá em João capítulo 14, versículo 17, João capítulo 14, versículo 17, a Bíblia diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. De uma forma resumida, falando sobre o Espírito Santo, nós vemos primeiramente o ministério do Espírito Santo no Velho Testamento. E no Velho Testamento a Bíblia nos diz que o Espírito Santo habitava com o povo. Essa habitação era proposital e condicional, ou seja, Deus capacitava aqueles que Ele escolhia para determinada obra e os capacitava com o poder do Espírito Santo. E era condicional a obediência a Ele, aos propósitos que Deus havia estabelecido e aos mandamentos que Deus havia ordenado. Se eles afastassem dos propósitos e dos mandamentos, esse Espírito é retirado. Essa era a consciência que Davi tinha, quando depois de pecar, ele orou ao Pai e pediu: não retires de mim o teu Espírito. Essa é a experiência que Saul teve, quando desobedeceu a Deus e o Espírito, a unção do Espírito Santo foi tirado da sua vida. E ao invés dele ter o poder do Espírito Santo, ele tinha o espírito satânico o atormentando. Se no Velho Testamento era proposital e condicional, agora no Velho Testamento ela era incondicional, ou condicional apenas à aceitação da salvação, e somente através dessa condição, todas as pessoas que aceitassem Jesus já teriam então não o Espírito Santo com eles, mas neles.
E por que isso só acontece no Novo Testamento e não no Velho Testamento? Porque no Novo Testamento a obra de Cristo redime aquele que crê para a salvação de todos os seus pecados. Então agora as nossas vidas, por meio da salvação, elas são santificadas e plenamente santificadas e totalmente santificadas diante de Deus. Então nos tornamos então pessoas em condições de sermos habitados pelo Espírito Santo. E agora o Espírito Santo já não sai de nós, mesmo quando falhamos. Por isso a exortação do apóstolo Paulo: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, antes do sacrifício de Cristo, condicionado ao nosso comportamento. Depois do sacrifício de Cristo, incondicional. A única condição é aceitarmos pela fé o plano da salvação que o Senhor nos ofereceu. E isto é o que a Bíblia nos diz em João capítulo 7, versículo 39. João 7, 39 diz: e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E após Cristo ser glorificado, Efésios capítulo 1, versículo 13, Efésios capítulo 1, versículo 13 nos ensina. Efésios 1, 13, em quem também vós estáis, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então Paulo vai dizer que o Espírito Santo de Deus é nos dado após termos crido. E por que ele é nos dado após termos crido? Porque a salvação é consequência da ação, do ministério dele. É ele que nos convence e nos converte. E a nossa vida cristã é resultado da presença dele nos capacitando para ela. Ou seja, nós de nós mesmos não temos capacidade para servir a Deus, para entender Deus, para fazer a vontade de Deus. Por isso a salvação exige a presença do Espírito Santo, porque sem esta presença é impossível nos mantermos na salvação ou alcançarmos o padrão que Deus nos exige na salvação. Então, se o Espírito Santo viesse depois, nós nunca conseguiríamos tê-lo, mas como ele vem junta, então nós podemos celebrar a sua presença. Por isso podemos dizer que se você tem aceitado Jesus Cristo como Salvador, então a Bíblia diz que você tem o Espírito Santo e o tem de uma forma plena, total e completa e está plenamente habilitado para servi-lo, para adorá-lo. Por isso eu entendo, irmãos, que o Espírito Santo é a maior dádiva da fé. Sem ela é impossível sermos crentes. É impossível entendermos Deus, tampouco a palavra de Deus. Sem ela seríamos alguém que foi presenteado com um computador, último modelo, mas ele não sabe mexer o computador. Deus nos deu uma salvação maravilhosa. E o Espírito Santo nos faz viver essa salvação, esta bênção que o Senhor nos deu. Então, eu penso que o Espírito Santo é maior do que toda dádiva financeira, é maior do que todas as bênçãos físicas, é o bem maior que nós temos. É ele que a Bíblia diz que a sua presença em nossas vidas diz que nós somos salvos e que nós temos direito à vida eterna. Por isso a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo, ou seja, é a presença dele na nossa vida que diz que nós somos de Deus. Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, versículo 9, se não temos o Espírito Santo, não somos de Deus. É ele que nos identifica com Deus, é ele que é a garantia para a posteridade e para a vida eterna, é dele que a nossa vida se alimenta
para podermos viver a nossa fé. João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26, a Bíblia nos diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O ministério do Espírito Santo na nossa vida, nos capacitando para compreender as coisas espirituais. E quando as compreendemos, fazendo-nos lembrar delas nos nossos momentos em que essas verdades se tornarem necessárias. Que bênção! A palavra é um instrumento usado pelo Espírito Santo para nos levar a esta vida santa. Ou seja, sem o Espírito Santo, a palavra é como um livro qualquer. Como aquelas pessoas que não têm o Espírito o veem. Como um livro de história, como um livro de filosofia, como um livro que ensina sobre amor, sobre piedade. Mas nós que temos o Espírito Santo sabemos que a palavra de Deus é mais do que isso. É um livro que tem por propósito restaurar nossa comunhão com o Criador e nos instruir no caminho da salvação que tem por destino a vida eterna. A oração, irmãos, é um instrumento usado pelo Espírito Santo para comunicar comigo a vontade de Deus. É o ambiente que desenvolvo a minha espiritualidade. Uma planta como esta, para que ela tenha vida, ela precisa estar em um solo adequado, que a nutre de vida. Essas rosas estão bonitas hoje, mas não vai dar uma semana e elas estarão mortas, porque elas foram tiradas do solo e trazidas para cá. Então elas estão vivendo a vida que guardaram. Elas guardaram alguns nutrientes e elas estão usando esses nutrientes. Nós ainda colocamos alguma água para ainda alimentar e irrigar, mas não será suficiente. Não basta ter uma boa semente, temos que ter um bom solo. Então a oração é o ambiente aonde nós, ao nos comunicarmos com Deus, somos então supridos para a vida cristã que o Senhor nos propõe. Você precisa do ambiente de oração para ter a vida cristã que Deus tem destinado a você. Sem o ambiente, não existe vida. Você está condenado simplesmente a ser um religioso, frio, cerimonialista, ritualístico, mas não existirá vida. O Espírito Santo é o único meio que temos para sermos o que Deus quer que sejamos. E por isso, nós vamos ler lá em Lucas capítulo 11, quando o Senhor Jesus nos ensina a oração, e ele vai falar de um dos principais propósitos que nós devemos ter na oração. Lucas capítulo de número 11 e verso de número 13. Lucas 11, 13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Ele está fazendo um paralelo. Nós somos maus e nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Ele diz, e Deus é bom, e Ele quer nos dar o melhor para nós. E qual o melhor de Deus para nós? O Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. A paz que é nos comunicada da parte de Deus pelo Espírito Santo. As virtudes que são trabalhadas na nossa vida pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus ascendeu-se ao céu, mas enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo agora é a continuidade do ministério de Cristo
Por isso, lá em João 14:16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso vai fazer-nos entender que nós precisamos desse poder, não só em um momento, mas em todos os momentos da nossa vida. Se o Senhor Jesus nos diz em João 15 que sem Ele nada podemos fazer, agora, quando Ele foi ao céu, Ele está dizendo: o Espírito Santo agora está convosco, e é Ele que lhe habilitará para que você viva os desafios da fé cristã e os desafios que a vida presente oferece. Agora, o que nos difere daqueles que têm o princípio da doutrina pentecostal? Nós não buscamos o batismo com o Espírito Santo, nós buscamos ser cheios do Espírito Santo. Você entendeu? Nós não buscamos o Espírito Santo, mas buscamos sermos cheios do Espírito Santo, conforme o verso 17 de Efésios 5. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É interessante esse exemplo do apóstolo Paulo. À medida que a pessoa vai ingerindo uma bebida alcoólica, o que vai acontecendo? A bebida vai se apoderando dela. E daqui a pouco ela perde o controle sobre si mesma. Ela pode chegar a um momento que não consegue mais andar, mesmo querendo. Ela perde a visão do racional, do lógico. Ela começa a falar besteira, ela começa a ser dominada. Isso acontece o quê? À medida que você vai ingerindo mais e mais a bebida alcoólica. Então o apóstolo Paulo diz: ao invés de você ser dominado pelo álcool, seja dominado pelo Espírito. Mas de que forma? Se enchendo dele. E o que significa ser cheio do Espírito Santo? É ter mais Espírito Santo? Não. É o Espírito Santo ter mais de nós. Ou seja, buscar o Espírito Santo significa o quê? É se entregar mais e mais a Ele, se consagrar mais e mais a Ele, até chegar ao ponto daquilo que Paulo diz: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, ser cheio do Espírito Santo, o que é? A plenitude da fé, é a plenitude de Cristo em nossa vida. Então, por isso, quando Paulo está dizendo enchei-vos do Espírito, ele diz assim: busque essa plenitude do Espírito. E aí sim vamos fazer coisas muito semelhantes àquilo que eles entendem que é para ter o Espírito Santo. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos nos consagrar. Mas com que objetivo? Termos o Espírito Santo? Não! Sermos cheios desse Espírito, a fim de sermos guiados por Ele, a fim de sermos dominados por Ele, a fim de que as obras celestiais e as obras que Deus quer realizar, elas se concretizem na nossa vida. O ser humano natural, muitos deles têm uma consciência sobre o que é errado e o que não se deve fazer. Por exemplo, uma pessoa que se tornou viciada em qualquer tipo de vício, em algum momento ela percebe que aquilo é mal e que aquilo tem um poder de destruição. Recentemente eu vi uma entrevista, um documentário sobre o crack, e entrevistaram uma médica. E ela estava na rua, viciada com crack e vivendo de prostituição. E perguntando a ela como ela se sentia, ela falou: muito mal. Eu lembro do tempo que eu era médica, que eu clinicava, mas agora sou viciada. E por que você não se liberta disso? Eu já tentei várias vezes. Eu não consigo. É dessa forma que nós devemos enxergar o Espírito Santo, é aquele que nos capacita a ser e a fazer aquilo que humanamente não temos capacidade de fazer. Por exemplo, santidade, a santidade que Deus exige, sede santo porque eu sou santo. Somos capazes? De forma nenhuma.
agir de forma certa. Muitos de nós temos essa capacidade, ou seja, talvez você seja doutrinado e conscientizado sobre certos tipos de caráter. Como há pessoas que não concebem a mentira, elas não gostam de mentira. E até pessoas que não são cristãs têm esse caráter. Então, agir muitas vezes de forma certa não é tão difícil, mas sabe o que é mais difícil? É reagir de forma certa. Ou seja, como ser hostilizado por pessoas no trânsito e não reagir de uma forma pecaminosa. É só Deus. Ontem eu estava presenciando isso, né? Tinha um carro querendo atravessar a avenida e outro atrás dele buzinando. Pé, 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 pé. E o cara, ele achava que ele ia converter à direita, mas na verdade ele ia atravessar. E ele buzinava. Você com o carro buzinando atrás, você não entendendo, qual é a sua reação? Você desce o carro e fala, fala, abençoado, o que você está precisando? Estou aqui para te ajudar, há algum problema com você? Você vai descer e fala, não vou dizer o que o homem natural, você sabe o que o homem natural faz. Mas reagir de uma forma controlada é aquilo que Efésios capítulo 5, versículo 22 diz. Mansidão, domínio próprio. É fruto do Espírito Santo. É fruto do amor que o Espírito Santo nos caracteriza. É resultado da plenitude desse Espírito Santo na nossa vida. Às vezes nós lemos lá Gálatas 5:22, porque o fruto do Espírito é amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. E nós olhamos para esse negócio, é muito difícil. É impossível, não é difícil, ele é impossível de ser alcançado. Longanimidade, ou seja, você dar tempo para as pessoas mudarem, isso é impossível. Mansidão, responder, não de forma agressiva, é impossível. Nossa natureza é adâmica, é pecaminosa. Nossa natureza é bateu, levou. Nós queremos agora. Eu já te perdoei uma vez, não vou te perdoar outra. Esse pecado eu não perdoo. Essa é a nossa natureza. Então é impossível alcançarmos esse padrão de Gálatas 5:22. Ele só é possível quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Ou seja, o nosso homem carnal está morto. E ele está vivendo em nós e através de nós. Então a nossa longanimidade não é nossa, é dele. A nossa mansidão não é nossa, é dele. É ele que faz realizar. É o poder dele. Então, por isso, buscar o Espírito Santo e o poder dele é morrer cada vez mais para si e deixar cada vez mais que ele viva através de nós. E isso nós precisamos buscar. É na comunhão com Deus, na sua palavra, que isso se manifesta. Você pode ouvir todas essas palavras e todas essas verdades e crer nelas e entender acerca delas e sair da sua casa e você não será manso como você precisa ser. Não terá longanimidade como você precisa ter. E você vai usar as desculpas que as pessoas usam, inclusive crentes. É o meu temperamento. Eu sou filho de espanhol. E certamente é isso que nós realmente somos. Mas no dia da salvação, nós nascemos de novo. E aquela natureza adâmica, ela agora, por meio de Cristo, ela pode ser vencida. Mas ela é vencida a partir dos recursos que Deus nos dá. Então, a oração e a busca pelo poder do Espírito Santo não é uma formalidade religiosa, é uma necessidade espiritual. Nós temos que buscar os recursos para sermos o que Deus quer que sejamos. E se não buscar esses recursos, não seremos. É impossível. Não pense que se você não orar, se você não tiver comunhão com a palavra, se você não reconhecer a bênção da comunhão com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo, não pense que você vai ser o crente que Deus quer que você seja. Você vai ser um crente frustrado. Nós gostaríamos que as coisas fossem assim, né? Deus, muda o meu coração. E aí você dorme e gostaria que acordasse com um novo coração. Mas como Deus muda o nosso coração?
através da palavra de Deus, através do seu Espírito, que ao lermos a palavra de Deus, vamos enxergar que aquilo que estamos fazendo é pecado, ofende Deus, destruirá a nossa vida. Então Deus vai, por meio da verdade, trabalhando na nossa mente, segundo Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele vai trabalhando na nossa mente e nos ensinando a pensarmos de forma correta. Então a santidade é resultado desta comunhão que temos com Deus e com a sua palavra. Nós, os batistas, temos muitas virtudes. Amamos a palavra de Deus, reconhecemos ela como única regra de fé e ordem, a reconhecemos como palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Que bênção! Mas como somos frios na espiritualidade? Achamos que oração é coisa da lei. Jejum, então? Eu não vou perguntar quantos aqui jejuaram esse mês. Não essa semana, não, esse mês. Mas se você não entender que todo o poder que nós precisamos para sermos as pessoas que Deus quer que sejamos, eles precisam ser buscados, nós não faremos isso. Enquanto não dermos importância e não valorizarmos uma vida espiritual plena, uma comunhão plena com Cristo, nós vamos estar como muitos crentes. Você quer morrer? Não, ainda a vida aqui é boa. Porque só quando você, em comunhão com Deus, vai descobrir quem Ele é. E quando você descobrir quem Ele é, você vai dizer com o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Esta vida só terá prazer até o dia que você descobrir aonde está o verdadeiro prazer. E o dia que você descobrir aonde está o verdadeiro prazer, você não vai se afastar dele. Você vai buscá-lo de uma forma mais intensa. Nós temos que ser batistas bíblicos, mas temos que ser de oração e jejum e consagração. Eu lembro, quando estava nesse movimento, e eu gostava de pregar desde aquela época, e falava assim: olha, para você pregar, você tem que orar uma semana, jejuar, consagrar-se, e depois você abre a Bíblia e Deus vai falar. Rapaz, para pregar não era fácil, não. Aí depois eu conheci a palavra, vim para a igreja batista, me falaram: aqui é o seguinte, você precisa só estudar, ir para o seminário, aprender a fazer um esboço. Fui lá e aprendi a fazer um esboço. Primeiro ponto, segundo ponto, introdução, conclusão. Falei: agora eu vou ser o pregador. E depois no ministério eu falei: não, eu tenho que conhecer a verdade, tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que consagrar, para que essa verdade seja comunicada de uma forma poderosa, penetre no coração e converta as pessoas. A oração é necessária. A consagração é necessária. Se Deus me ajudar, eu quero falar sobre jejum essa noite, e o jejum é necessário. Se nós queremos conhecer a vida abundante em Cristo, e se nós entendemos que o fruto do Espírito, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança, se essas coisas são importantes e necessárias para a nossa vida. Mas se você já trata pecado de uma forma, é assim mesmo, eu sou assim mesmo, todo mundo é pecador, então isso não diz respeito a você. Essas coisas diz respeito quando eles entendem que a questão de santidade não é opcional, é uma ordenança. Sede santos. E se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você nunca vai imaginar a possibilidade de ser santo. Nunca vai entender isso. Porque é resultado, a santidade, de uma busca. Amados irmãos, o texto de Efésios, capítulo 5, os versos de número 10 a 21, vai nos mostrar um pouquinho sobre por que precisamos do Espírito Santo. Ele vai dizer no verso 10, aprovando o que é agradável ao Senhor, ou seja, entender, reconhecer a vontade de Deus como a coisa mais importante para a nossa vida, é resultado dessa comunhão que temos com o Espírito Santo. No verso de número 11, ele vai falar sobre santidade: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, para não nos envolvermos com o mundo ao ponto de nos contaminarmos com o mundo, mantermos o princípio da separação, é só o Espírito Santo que nos dá poder para isso. O verso 14 vai dizer: por isso diz, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ter uma consciência lúcida
ter discernimento espiritual, reconhecer a voz de Deus e discerni-la da voz do diabo. É só o Espírito Santo. Às vezes estamos como esses, dormindo. Eu sou salvo, mas escandalizando o nome de Deus, sendo motivo de mau testemunho diante das pessoas que o cercam. Não é para isso que o Senhor nos salvou. O Senhor é zeloso e ciumento. E aqui não é o ciúme, o sentimento é aquele ciúme destrutivo, maléfico, que a pessoa ofende a outra, quer matar a outra. É ciúme no sentido de possessão. Nós somos dele e ele não aceita que nós nos dividimos com outros que são contra ele. Ele trata isso como adultério espiritual. Só o Espírito Santo pode nos conservar santos. Verso 15 vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nós precisamos de sabedoria espiritual, da capacidade que Deus nos dá, por meio do conhecimento da verdade, de aplicá-la da forma certa, no momento certo, na intensidade certa. Porque às vezes, em nome de Deus, nós matamos as pessoas, ao invés de edificá-las na fé. Nós destruímos a fé de outros, e impedimos que outros se acheguem a Deus. Porque em nome de Deus, ao invés de demonstrarmos o amor de Cristo àquelas pessoas, estamos mais preocupados em antecipar o inferno da condenação para aquelas pessoas. É só a sabedoria divina que nos ensina isso. Verso 16 vai dizer: precisamos de sabedoria para remir o tempo, porque os dias são maus, ou seja, precisamos aprender a usar melhor o nosso tempo, porque podemos passar uma vida se não fazemos nada que precisávamos fazer. Não nos relacionarmos com nada que aquilo que Deus gostaria que nos relacionássemos. Gastamos o nosso tempo de forma fútil e inútil, quando poderíamos frutificar de uma forma tão gloriosa. Só o Espírito Santo para nos ajudar a ter discernimento de como usamos melhor o nosso tempo. Mas ele vai continuar. Verso 17 ainda diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Há muitas pessoas que estão aqui tendo acesso ao conhecimento, à vontade de Deus, mas não se aproveitando dele, não entendendo essa vontade de Deus. Quantos ainda estão: eu não entendo a Bíblia? Comece a orar e pedir que o Espírito Santo te dê entendimento. E comece a estudar. Sabe aquela coisa, é muito difícil, eu nem vou estudar. Não existe coisa difícil. Tudo é possível se você buscar os recursos certos para ter aquilo. Por isso, meu irmão, verso 18 é o maior desafio. Sermos controlados pelo Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo. É uma pergunta: o Espírito Santo tem controlado a sua vida? As palavras que saem da sua boca são suas ou dele? Suas ações, seus atos, Deus do alto céu está dizendo amém? É isto mesmo. Se não está sendo assim, você precisa orar e buscar o poder do Espírito Santo, porque não é para isso que o Senhor te criou e te salvou. Meu amado irmão, o verso 19 vai dizer que o desejo de Deus é que a gente seja uma bênção um para o outro, mas de uma forma espiritual. Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Eu vivi a minha juventude e eu fui também rebelde, como os jovens são. Eu conheci algumas músicas, eu gostava de Love Story, aquelas cantigas, chamava de fossa, né? Hoje, você perguntar qual o nome dos artistas, eu nem sei, nem os ouço. Mas é interessante que muitas pessoas estão mais cheias das poesias do mundo e das canções do mundo, e se perguntar para ela cantar um cântico, um hino espiritual, ela tem dificuldade. E a Bíblia diz que nós devemos edificar um ao outro. Então, esse desafio é maior. Eu preciso ser uma bênção para você. Você precisa ser uma bênção para a pessoa que está ao seu lado. A Bíblia diz que o corpo de Cristo é assim, nós nos ajudamos mutuamente.
Então aquele cristão passou, pastor, eu não vou fazer, eu não sirvo para nada. Não serve para nada, então vai para o inferno. O inútil vai para onde? É para o inferno. Deus nos criou para sermos úteis. Os inúteis vão para o inferno, é o que a Bíblia diz, não sou eu. Lembra da parábola dos talentos? Peguei um, tive medo do Senhor, enterrei. Tu podia dar ao banqueiro. E não deu. Tu sabias quem eu era, não sabia? Agora vai para o tormento eterno. E haverá choro e ranger de dentes. Nós somos úteis, porque temos o Espírito Santo que nos capacita a essa utilidade. Então nós temos que servir um ao outro, sim. É o dever, mas não vamos conseguir sermos uma bênção. Pastor, quando eu falo alguma coisa, eu destruo tudo. Então, vai buscar o poder do Espírito Santo e isso não vai acontecer. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos falar e as pessoas dizem, olha, era isso que eu estava precisando ouvir hoje. Que bênção. Deus colocou você na minha vida. Quando somos cheios do Espírito Santo de uma forma que nós não sabemos, mas o Espírito Santo fala conosco, liga agora para fulano de tal, e ora com ele, e a gente liga, a pessoa diz, como é que você sabia que eu precisava dessa oração? Que bênção quando podemos ser assim. Quando o Espírito Santo flui através de nós, e nós vamos ver coisas maravilhosas, Deus fazendo através do seu poder, fluindo na minha vida. Mas isso precisa ser buscado. É com sacrifício, que sacrifício? Minha carne precisa ser sacrificada no altar de Deus para que o Espírito domine o meu coração e minha mente. Não é lavagem cerebral, é consciência espiritual. Verso 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, aqui está o outro desafio, uma vida de gratidão. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Aí muitas pessoas dizem, tudo coopera para o bem, pastor. Eu estou desempregado, tudo coopera para o bem. Minha família está uma desgraça, tudo coopera para o bem. E ele esquece da outra parte, para aqueles que amam a Deus, que foram chamados por Deus, que estão vivendo a vontade de Deus. É para esses que tudo coopera para o bem, porque quando você não está vivendo a vontade de Deus, tudo está cooperando para o mal. Não é bem. Então, tudo que opera por bem é condicional, não é incondicional. Por isso, vida de gratidão a Deus é resultado da presença do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos deixar de ser murmuradores, vamos deixar de ser pessoas reclamonas, vamos deixar de ser pessoas cheias de ira, cheias de toda coisa ruim. Você chega perto de uma pessoa e fala assim, meu Deus, deixa eu ir embora, porque eu não aguento ficar perto dela. Não é assim com algumas pessoas? Abre a boca, só maldição, abre a boca, só reclamação. Parece uma disputa quem é mais miserável. Porque eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo mais. Mas por que aconteceu isso comigo? Não, você não sabe o que aconteceu comigo. Parece uma disputa quem é mais miserável. Não é para isso que o Senhor nos chamou. É para nos abençoarmos uns aos outros e entendermos que minha vida está na mão de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pastor, meu marido é muito difícil, então busque mais o Espírito Santo de Deus, mais poder. Porque você precisa de mais poder. Certa vez o Senhor Jesus disse, essa classe de demônios é só com jejum e oração. Porque às vezes algumas esposas dizem, meu marido está endemoniado, aquele homem é endemoniado. Então, jejum e oração. Talvez seja a esposa, né? Jejum e oração. Não há, da parte de Deus, ausência de recursos para que nós sejamos vencedores. Ele nos faz vencedor em tudo. Deus, irmãos, quer nos abençoar. Ele deseja. Ele sempre quis abençoar Israel, mas nem sempre Israel quis ser abençoado. Quando Israel buscava o Senhor e tinha prazer em obedecer o Senhor, ele era abençoado. Mas quando ele se afastava de Deus, era amaldiçoado. Não por Deus, mas pelas suas próprias obras e atitudes. Por isso, o Espírito Santo é a dádiva maior que a fé cristã nos proporciona. O Espírito Santo é melhor do que a riqueza, é melhor do que a saúde, porque com ele nós podemos fazer todas as coisas e sem ele
continuaremos vazios e miseráveis. Então, se existe um motivo para orarmos, existe um dos motivos, e o mais principal é este: enchei-vos do Espírito Santo. E quando você buscar, você vai perceber que longanimidade, mansidão, domínio próprio é possível. É possível, porque o Espírito Santo tem poder para fazermos assim. Falar de Cristo e ver pessoas aceitando Cristo é possível, porque o Espírito Santo tem poder para isso. Às vezes as pessoas dizem, pastor, hoje está muito difícil falar de Cristo. Sempre foi, irmão. Sempre foi. Nunca foi fácil. Há irmãs que viram essa igreja nascer. Foi fácil falar de Cristo naquela época? Não foi. Não é fácil hoje, mas não é difícil para Deus. Tudo é possível para Deus. Ele pode salvar também. Mas precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Nós somos pentecostais? Sim. Nós somos pentecostais. Entendemos a necessidade do Espírito Santo na nossa vida e entendemos a necessidade de buscar esse poder. Mas se não buscarmos, não vamos ter. Vamos orar. Senhor, nessa manhã temos ouvido a sua palavra e o desejo do Senhor para cada coração é que as pessoas possam perceber os recursos que elas têm para terem uma vida cristã aqui na terra, vibrante, alegre, feliz. Mas muitas pessoas, Senhor, mesmo sabendo disto, têm negligenciado esses recursos. Que esta manhã elas sejam despertadas e convencidas pelo Espírito Santo acerca dessa necessidade. Nos ajude, Senhor, a nos libertarmos dessa consciência meramente religiosa, dessa consciência meramente ritualística. Tu queres mais do que uma convicção bíblica, tu queres uma vida bíblica. E tu tens nos dado os recursos. E eu creio que através da oração nós temos acesso a estes recursos e podemos tê-lo de forma abundante da nossa vida. É desejo do Senhor que cada pessoa que aqui está conheça e tenha a alegria de experimentar a vida plena que o Senhor oferece àqueles que te buscam. Liberta-nos desta vida apática, infrutífera, insípida, inodora. Ajuda-nos nesta manhã a nos convertermos à fonte que o Senhor nos oferece para beber. Queremos nos embriagar com teu Espírito Santo. Desejamos ser dirigidos por Ele, capacitado por Ele, convencido por Ele a esta verdade que o Senhor nos propõe. Nos ajuda agora a termos atitudes que testemunhem esta convicção, esse entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa, meu irmão, minha irmã, te abençoar e te converter, não à verdade que o pastor pregou, mas à verdade que a Bíblia ensinou. E se assim for, eu tenho certeza que você será uma pessoa feliz e frutífera. Amém? Que Deus te abençoe.